O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia da palavra de hoje, através do Evangelho, nos apresenta Jesus que cura um paralítico. Porém, antes de curar fisicamente este paralítico, ele perdoa-lhe os seus pecados. Então, primeiro ele perdoa os pecados, depois ele leva a cura física. Com isso, nós aprendemos no Evangelho de hoje que devemos ter uma compaixão, uma dor, não somente ou unicamente pelos males físicos, pelas enfermidades, mas sobretudo devemos ter compaixão e dor pelos nossos pecados, que são verdadeiramente enfermidades do nosso espírito, na nossa alma. Tem muitas pessoas por aí afora que gozam de uma saúde muito boa, mas infelizmente estão doentes, paralisadas pelo pecado no seu espírito, na sua alma. Então o pecado também é uma paralisia, o pecado também é uma doença, uma enfermidade. Até mesmo esse paralítico, talvez quando ele foi à presença de Jesus, quando colocaram ele lá na presença de Jesus, talvez ele tivesse pensado: eu quero voltar a andar, eu quero ser curado fisicamente por Jesus. Talvez nem ele soubesse que ele trazia também paralisias no seu espírito, que foram os seus pecados. Existem muitas pessoas também que não têm consciência, que dizem: eu estou bem, eu estou muito bem de saúde, mas não conseguem enxergar que na sua alma, no seu espírito, estão paralisadas, escravizadas pelo pecado. Como diz aquele ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Então a palavra de Deus hoje nos ensina a enxergar não somente aquilo que nós conseguimos ver com os olhos, mas enxerguemos muito mais de maneira profunda. A palavra de Deus hoje nos convida a fazer um belo exame de consciência e olhar para o nosso interior e identificar se existe em nós paralisias, a doença do pecado. Por que que o pecado nos paralisa? Porque o pecado, ele de alguma forma nos afasta de Deus, nos priva da vida sobrenatural, divina, principalmente quando nós cometemos um pecado grave ou um pecado mortal, como era chamado antigamente. Hoje é mais o pecado grave que se fala, mas o pecado mortal já diz, né? A pessoa está morta espiritualmente. A pessoa ela vive como se levasse dentro de si um cadáver espiritual. Isso eu não falo por mim, eu falo por alguns místicos que falam. Quando uma pessoa está no pecado grave ou mortal, é como se ela levasse dentro de si um cadáver espiritual. Por isso que devemos fazer um belo exame de consciência. E se por acaso identificarmos principalmente um pecado grave ou mortal,
devemos pedir perdão a Deus de coração sincero, suplicar sua ajuda para lutar contra as nossas imperfeições e principalmente a perseverança final. Como que de maneira concreta nós vamos pedir esta misericórdia do Senhor? Nós vamos nos libertar de fato dessas paralisias e da doença do pecado. Para isso, eu preciso ir lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, que relata esta mesma cena que nós vimos hoje a partir do Evangelho de São Mateus. Nessa ocasião lá em Marcos, o que acontece? 4 homens colocam um paralítico na presença de Jesus por meio do teto da casa onde estava Jesus, porque tinha muita gente. E ali Jesus fala a mesma coisa: teus pecados estão perdoados, e depois ele cura aquele paralítico. O que significa esses 4 homens? Esses 4 homens são 4 ministros que representam, que simbolizam a figura do sacerdote. O sacerdote é aquele homem que eleva a alma, a pessoa, à presença de Cristo, para que na presença de Cristo a pessoa, aquela alma, seja curada fisicamente e espiritualmente, através do sacramento da reconciliação, da penitência. Meus irmãos, minhas irmãs, façamos um exame de consciência. E se por acaso identificarmos pecados graves ou mortais, façamos nesse tempo de pandemia uma bela contrição perfeita. E depois que passar esta pandemia, procuremos um sacerdote, para que o sacerdote nos eleve como ministro na presença de Cristo, e assim Cristo nos cure de todos os nossos males espirituais e assim por diante. Se você já tem a possibilidade de procurar um sacerdote, procure. Se não, espere um pouquinho passar esta pandemia, mas procure o sacerdote, para que essa mesma cena do Evangelho se repita, se atualize em nossas vidas.